Boa noite, paz do Senhor, igreja. Queria, juntamente com meus irmãos, pedir uma oração pelo meu filho, Gabriel. Hoje ele amanheceu o dia sem conseguir andar, né? Ficou ali na virilha dele doendo muito. Eu não sei se foi por conta da marcha domingo e ontem ele brincando, ele machucou a virilha. Mas ele não está conseguindo andar, passou o dia todo deitado. À tarde eu fiz massagem, mas mesmo assim ele vai pulando, né? Aí Deus sabe todas as coisas, aqui já foi orado pelos nossos filhos, aqui já foi orado por cura. E que Deus venha livrar, né? De qualquer coisa que possa ser. Eu olhei, não está inchado, não tem nada. Tem só um nervo dele que está um pouco alto. Aí ele está deitadinho, tomou Buscopan, dormiu, aí se acordou do mesmo jeito. E se não passar, mais tarde eu levo na UPA. Mas eu creio, em nome de Jesus, quando eu chegar em casa, ele já vai estar bem, para a glória de Deus. Queria que os irmãos, juntamente comigo, orassem pela vida dele, para a glória de Deus. Senhor, muito obrigada, Senhor, pelo dia de hoje, Pai. Dia de lutas, Senhor, só Tu sabes, meu Senhor Jesus. Mas também, Senhor, dias de graça, Senhor, porque, Senhor, aqui estamos, meu Pai. E a Tua palavra, Senhor, falou fortemente comigo, Pai. Então, Deus, eu creio, Senhor, que o Senhor quer falar hoje com a Tua igreja, Senhor. O Senhor quer trazer uma semente, Senhor, que vem frutificar. Em nome do Senhor, Pai, eu já venho pedir, Senhor, que o Senhor guarde os meus filhos, meu Pai. Guarda também, Senhor, o Tiaguinho, Deus, de todo e qualquer seta, de todo e qualquer mal. Nós não sabemos, meu Pai, quantas guerras a gente passa no mundo espiritual. Mas nós sabemos que lá também Tu tem poder para nos dar vitória. Então, Deus maravilhoso, Pai, guarda o Gabrielzinho, Senhor, que ele venha ser curado, Senhor, pelo poder que há em Ti, que nós cremos, meu Pai. Eu creio, Senhor, e quando eu chegar em casa, ele já vai estar bem. Para a honra e glória do Teu santo nome, que a palavra que vai ser aqui, Senhor, falada, que vai ser aqui passada, Senhor, seja de Tua vontade, do Teu querer, as Tuas palavras, meu Pai. Porque as minhas, Senhor, não vai mudar a vida de ninguém, mas as Tuas vai. Louvado e exaltado seja o Teu santo nome. Amém. Gente, hoje eu vou falar um pouco sobre uma pessoa que mesmo tendo a notícia, mesmo vendo o anjos indo arcar ali, fazer, obedecendo ao que o Senhor mandou para destruir uma terra, aonde até familiares dele tinha, ele não se desesperou, né? Ele continuou na presença do Senhor. E essa palavra, ela vem falar muito sobre continuar na presença, mesmo ali acontecendo situações que vêm para nos abalar, para nos desesperar, não sair da presença do Senhor. Estou aqui com muito temor e tremor, mas cumprindo o chamado para a glória de Deus. Coloque a sua Bíblia em Gênesis 18, a partir do 1. Leremos do 1 ao 22. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis 18, a partir do 1. Amém, igreja? Amém. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manré, quando ele estava assentado, à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou e eis que 3 homens... Obrigada, irmão. Eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda e ao encontro deles. Prostou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante de Ti e de seus olhos, peço que não passe diante sem ficar um pouco com este servo. Vou pedir que se traga um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. E responderam: faça como você disse. No 6. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse: amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado,
pegou um novilho tenro, tenro que significa macio e bom, e o entregou a um empregado, que se apressou em prepará-lo. 8. Pegou também coalhada e leite e o novilho que tinha mandado preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu em pé junto a eles, debaixo da árvore. E eles comeram, e então lhe perguntaram: onde está Sara, sua mulher? E ele respondeu: está aí na tenda. Um deles disse: certamente voltarei a você daqui a 1 ano. E Sara, a sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos e avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho, também o meu Senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu, dizendo: será verdade que darei à luz, sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: eu não ri. Ele, porém, disse: não é verdade, é certo que você riu. 16. Quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. O Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Porque o Senhor faça vir sobre Abraão, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até a mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. 22. Assim aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui, queridos. Aqui eu vi muitos pontos importantes. E eu queria falar um pouco sobre cada ponto. Aqui no início, no verso 10 a 15, o anjo fala que Sara irá dar à luz. E no seu íntimo, Sara, ela ri. Aqui a gente vê que muitas vezes a gente escuta algo, não acredita e a gente não falou nada, mas a nossa expressão demonstrou. E quando a gente fala algo que não é verdade, a nossa própria expressão vai mostrar, né, vai revelar o que é a verdade, né, pela expressão que temos. No início, o que eu olhei muito foi o quanto Abraão era um ótimo anfitrião, um ótimo recepcionista, né? Ele recebeu ali os anjos e o Senhor, atenciosamente ele foi ali fazer logo, providenciar um alimento, e um alimento não foi de qualquer jeito, e aí procurou o melhor, né? Foi feito na hora, tudo para os anjos, para o Senhor ali. Também eu vi algo sobre Abraão como anfitrião, porque aqui no
Aqui no 17, no 16 fala assim: quando aqueles homens se levantaram dali e olharam para Sodoma e Gomorra, Abraão ia com eles para os encaminhar. Naquele tempo, né, as pessoas elas viajavam, elas encontravam os lugares por boca a boca. Não existia placas, não existia GPS para ensinar. Ali era pelo que a pessoa estava ensinando. E Abraão já estava mostrando onde ficava Sodoma. E ele encaminhou eles, né? Aí aqui fala assim, no 17: o Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que ele ia fazer? O que é que o Senhor ia fazer? O Senhor, ele ia destruir Sodoma e Gomorra. Existiam muitas práticas ali que estavam desagradando ao Senhor. E o Senhor, ele tomou a decisão de revelar as razões de não esconder de Abraão. Eu escrevi aqui duas. A importância de Abraão no cenário mundial. Abraão seria um canal de bênção. É a primeira razão. No cenário mundial, Abraão ele é conhecido mundialmente até hoje. Essa passagem aqui, a história de Abraão tem muitos, muitos anos. E a gente vê que Abraão ele é o nosso pai da fé. O que aconteceu em relação a Abraão foi em questão da sua descendência estar passando ali os costumes do Senhor. A fé que ele tinha no Senhor. E uma das coisas que Deus fala aqui era sobre a importância de Abraão num cenário mundial, né? Aqui ele está falando que Abraão era uma grande e poderosa nação. Seria ali através de Abraão. E o segundo motivo seria porque o próprio Deus teria escolhido ele. Quem escolheu Abraão foi o próprio Deus, né? Ali o Senhor, aqui eu até escrevi, Abraão era escolhido de Deus para plantar sementes santas a uma descendência grande e poderosa. Todas as nações seriam abençoadas através de Abraão. Né? Através de Abraão, ali ia se fazer conhecido o nome do Senhor. E ali isso ia acontecer porque o Senhor quis que isso acontecesse. Era o próprio Senhor, era a vontade do Senhor que isso acontecesse. Abraão ele tinha uma missão de guardar, preservar, transmitir aos seus filhos o caminho do Senhor. Vemos que nós também temos essa mesma responsabilidade, né? Da gente transmitir, da gente passar e a gente guardar. Isso quer nos mostrar o quê? Transmitir, eu posso transmitir falando. Eu posso guardar o caminho do Senhor para os meus filhos mostrando. Transmitir, eu posso transmitir falando. Guardando, eu posso guardar ali, preservar dos meus filhos pelo costume que eu estou tendo. Né? Nós estamos tendo um costume. Terça-feira tem culto, eu estou no culto de oração na terça-feira. Meus filhos, se eu puder trazer, eu trago. Né? Se não tiver no curso, o Gabriel e a Sara não veio porque o Gabriel está doente, a Sara está com ele. Então, eu posso guardar, transmitir para o meu filho os preceitos do Senhor, os costumes do Senhor, com o costume. Eu posso acostumar eles a vir ao culto, acostumar eles a uma vida de oração. Posso acostumar eles a ensinar um jejum. Eu posso acostumar eles a muitas coisas que são voltadas para o Senhor. E a principal é a fé, porque senão não vai ter sentido nenhum eles buscarem por algo que ele não acredita. E uma das coisas mais maravilhosas que eu vi também é que aqui está falando de uma geração. A nossa geração, ela não é só o filho. A geração é o filho, o neto, o bisneto, até onde você conseguir alcançar, se ir até o tataraneto, você ali está sempre plantando. Mas Deus é fiel e justo sobre o que já é plantado, sobre o filho, e o filho passar para o neto. Uma vez foi perguntado ao pastor Tiago sobre maldição hereditária. E o Tiago trouxe uma explicação muito maravilhosa. E eu nunca esqueci essa explicação. Maldição hereditária não é que ela não exista, mas a maldição hereditária você se explica assim ela.
é sobre o que eu faço e o meu filho está vendo. As minhas práticas, consequentemente, vai passar para os meus filhos. E os meus filhos, eles não vão se lembrar do que eu falo. Porque com o tempo a gente não lembra, a gente não tem memória para se lembrar do que a mãe, do que o pai fala. Mas a gente tem memória para se lembrar do que eles faziam, quais eram as práticas dele. Né? E no dia que o Tiago falou sobre isso, porque muita gente fala, ali fulano tem porque tem uma maldição hereditária. Né? E isso sempre foi muito perguntado, Tiago. E quando ele explicou isso, eu entendi. Porque é sobre o que a gente pratica, sobre o que os nossos filhos estão vendo, sobre o que a gente está mostrando aos nossos filhos. Né? E eles estão aprendendo. A gente vê que uma criança pequena, ela aprende muita coisa. Né? Então, ela já está entendendo o que você está fazendo. E ela imita o que você faz. Ela responde o que você está falando, ela lhe repete. Aí aqui, então existe uma grande responsabilidade sobre a gente plantar a semente, assim como tinha sobre Abraão, que Deus destinou ali a Abraão para ele ser canal de bênção, não somente para a sua descendência, mas ali o mundo inteiro ali ia ser, o nome do Senhor iria se fazer conhecido através de Abraão, através da semente de Abraão, louvado seja o nome do Senhor. A fim de se cumprir as promessas que foram feitas em Gênesis 12. Louvado seja o nome do Senhor. Existe na gente, muitas vezes, porque muitas vezes os nossos pais, eles não conheceram o Senhor. Né? Muitas vezes a nossa parentela, elas não tiveram o Senhor como Senhor, não tiveram Deus como Senhor. Então, para a gente, já fica uma responsabilidade maior quando a gente conhece o Senhor, porque a gente já vai ter que ajudar até a mãe. Né? Porque nem todos vêm de uma linhagem, de um conhecimento do Senhor. É muito maravilhoso e seria muito importante para os jovens que estão aqui, que não são muitos, mas que são alguns, entender a riqueza que vocês têm. Vocês têm uma riqueza muito grande de ter pais que lhe ensinam o caminho do Senhor desde cedo. Nem todo mundo teve essa chance. Nem todo mundo teve pais que fosse ali direcionar você, principalmente sobre fé, sobre busca, sobre esperança. Né? E graças a Deus, vocês jovens que aqui estão, vocês têm os pais que estão direcionando você à fé, que estão direcionando você a buscar a Deus, né? A ter confiança, esperança, saber que você, embora o pai e a mãe viajem, não esteja ali, vocês nunca vão estar só. Né? Então, é um presente que vocês têm na vida de vocês, ter um pai, ter uma mãe ali, sempre ali, mostrando para vocês o caminho do Senhor, persistindo na vida de vocês, para que vocês queiram o Senhor, para que vocês fiquem buscando e fiquem mais íntimo do Senhor. Lá no 22, gente, que é onde eu vou me demorar mais, fala assim, vou ler ele novamente. Assim, aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. Eu enumerei alguns pecados de Sodoma e Gomorra. Se você for em Judas 1:7, você vai encontrar assim, o pecado de Sodoma e Gomorra: violência e imoralidade sexual, homossexualidade e estupro. Isaías 3:9, falta de vergonha. Eles nem sentiam necessidade de esconder o seu pecado. Ezequiel 16:49 e 50 fala sobre arrogância e desprezo pelos necessitados. Tudo isso acontece hoje. Tudo isso está acontecendo hoje, né? Aí, como é que a gente pode continuar na presença do Senhor, sabendo que tudo isso está acontecendo? Se o Senhor vai vir para destruir a terra,
palavra fala que ele disse que não destruiria mais a terra com água, né? E a gente sabe o que fala em Apocalipse. E isso daqui falou comigo em muitas e muitas áreas. Porque, vamos supor, uma mãe, ela recebe uma notícia que um traficante está querendo matar o seu filho, né? Como receber uma notícia que o meu filho vai morrer e eu vou continuar na presença do Senhor, né? Como é que o desespero não vai vir, o desequilíbrio, a dor, a aflição, como é que não vai vir? Gente, Jesus, lá no Getsêmani, ele chorou. Então, a gente se afligir, a gente sentir, mostra que a gente sente, a gente tem um coração, a gente está vivo. O que nós não podemos fazer é, em nenhum minuto, se afastar do Senhor por conta da dor, né? Aconteceu, existiu um plantar e um colher, porque para chegar a notícia que um traficante quer matar o seu filho, alguma coisa aconteceu antes. Então, existe, infelizmente, um caminho que foi trilhado até essa notícia chegar. Agora, é continuar na presença do Senhor. E eu estava até ali, e Deus me trazia algo sobre isso, né? Porque eu pensei assim, se Deus ele permite chegar a notícia da morte, como Abraão fez aqui. Assim, aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. O que foi que eu imaginei aqui? Se Deus tem o poder de mandar destruir Sodoma, ele tem o poder também de não destruir. Então, eu creio que o pensamento de Abraão foi muito lógico. Não foi porque ele não se afligiu, porque lá tinha familiares dele. Ló estava lá, um sobrinho que ele amava demais. Então, não é porque ele entendeu o quê? Não, se ele tem o poder de mandar destruir, ele tem o poder também de não destruir. Eu vou ficar aqui, porque eu vou para onde? Para onde é que eu vou? Né? Aí a gente pensa ao mesmo tempo, na hora que aconteceu, e Abraão já sabia, antes da destruição de Sodoma e Gomorra, ele poderia ter corrido, porque ele escutou. Né? Não foi dito para ele, ele escutou. Ele poderia ter corrido, ter ido até Ló, sai daí, corre com a tua família, sai daí, porque vai vir o pessoal destruir. Mas não, ele permaneceu. Ele poderia ter se desesperado, ter se afligido na alma. Não, ele permaneceu na presença do Senhor. Né? Aí isso falou comigo em quê? A gente sente a notícia, vem a notícia, a gente corre. Né? A gente se desespera, se entrega à dor. Aonde? A gente vai para onde? Se não for para o Senhor. Não é ficar de braços cruzados sem fazer o que você pode fazer. Se tem alguém doente, você tem que consultar, você tem que levar ao hospital, tem que socorrer, você está fazendo. Agora a gente tem muito conhecimento de muitas pessoas que quando estão passando por uma notícia ruim, por uma dor grande, a primeira coisa que faz é se afastar do Senhor. Se afastar do Senhor e pior ainda, tem uns que ainda culpam o Senhor. Né? É muito duro, até quando eu penso nisso, o Senhor é duro, mas o Senhor não deixa de ser justo. Porque a gente pensa em muitas das pessoas que a gente ama, que a gente ora, os familiares, os vizinhos, né, as pessoas que a gente conhece, nossos amigos, e tem muitos nas práticas de Sodoma e Gomorra. Tem muitos fazendo coisas que não agradam o Senhor. E a gente que lê a Bíblia, eu não sei muito, mas eu sei alguma coisa, a gente sabe qual é o fim que vai ter se não se arrepender. Se não se voltar para o Senhor. Se não se arrepender de seus pecados e não praticar mais. Está procurando ali como nós estamos procurando aqui. A gente está procurando, todo dia a gente vence algo, todo dia a gente busca o Senhor em pedidos de perdão por algo que a gente fez que desagradou a Ele. Seja um pensamento, seja uma atitude, seja uma palavra, né? A gente todo dia está buscando.
Mas existe aquele entendimento, tem coisas que eu já entendi. Tem coisas que eu não pratico mais, tem coisas que eu não faço mais. Então, quando acontece de chegar uma notícia e que você está ali na palavra e você, não, porque alguém está jurando de morte, o teu irmão está jurando de morte, está ali só esperando o momento. Rapaz, eu vou mostrar para vocês a oração do desespero. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, que volte para os teus caminhos o mais rápido possível, que te queira, Senhor, que se arrependa, Senhor, age com a tua misericórdia, não desiste, Pai, vai lá, quebrando o coração. Senhor, que a gente não perda para o inferno. Mas que, Senhor, te queira, nem que seja no último respirar. Se volte para ti o mais rápido possível, porque a notícia chega. Né? E a gente fica ali na busca daqueles que a gente fala, aí fala que a gente é exagerada, fala que não precisa disso tudo. Ah, não preciso estar morando em igreja para Jesus me escutar, não. Como eu escutei já. Né? Fui trazer uma palavra para os familiares meus. E eles disseram desse jeito para mim. Não preciso estar com a Bíblia debaixo do braço para Deus me escutar, não. Eu tenho orado e Deus tem me dado milagre. Minha irmã. A palavra fala que Ele faz chover debaixo dos justos e dos injustos. O que é que isso quer dizer para mim? Você está comendo arroz, não está? Está chegando até você a fruta, não está? Também está chegando para o estrupador, lá no presídio. Está chegando para o assassino, lá no presídio. Naquele presídio que tem lá em Mossoró, que é o de segurança máxima, aqui no Brasil, eu morei, no Rio Grande do Norte, eu morei perto daquele presídio. Um pouco sobre a entrada dele. Ali é o presídio de segurança máxima, os que tem as piores coisas estão lá. Ele também está comendo maçã, ele está comendo banana, ele está comendo arroz e feijão. E os grãos, as frutas, elas recebem da chuva para poderes germinar e crescer. Porque por mais que você tenha cisternas, por mais que tenha ali água guardada, é preciso chover para sempre estar abastecendo. Então, o Senhor, Ele tem descido a chuva sobre os justos e os injustos. Mas isso não quer dizer que eles terão salvação, minha irmã. Se um assassino, se um sanguinário não se arrepender de seus pecados, não vai para o céu. Ele pode ir? Pode. Se ele se arrepender no mais íntimo do seu coração, se ele se voltar para Deus e não praticar mais os seus pecados, Deus lava, Deus salva, Deus ainda usa para ganhar vidas. Eu estou crente. Mas é preciso haver um arrependimento. Então é importante você parar com as práticas que desagradam a Deus. Deus está atendendo quando você ora, mesmo quando você não está nos caminhos do Senhor, mas procure mais ainda. Se aproxime mais ainda. Deixe das práticas que desagradam o Senhor. Deixe das bebidas, deixe das fornicações, deixe das coisas que desagradam o Senhor, que fica melhor ainda. Tu imagina se Ele está te atendendo, né? Tu não está dentro da igreja, imagina tutano. Né? Tutano. Né? Então, existe aqui uma pessoa chamada Abraão que ficou ali na presença do Senhor. Acho que o pensamento de Abraão, para onde é que eu vou? Se não for para ficar na tua presença. Para te buscar, para ter certeza em ti. E aqui relata, do 24 até o 33, Abraão conversando com Deus. Aí ele coloca assim, continuando no 23, gente. Se aproximando-se Abraão, perguntou, será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver, por acaso, 50 justos na cidade, ainda assim tu destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nele, 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fizeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio.
Longe de ti será o juiz de toda a terra. Não faria justiça? A gente vê aqui uma intercessão, né? A gente está vendo aqui uma defesa de Abraão sobre os justos, né? Ele estava a interceder o Senhor sobre os justos, né? Ele estava ali a clamar por um povo, mostrar ao Senhor, ele está em defesa de um povo. Aí o Senhor fala assim, então o Senhor disse, se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Abraão continuou, eis que me atrevi a falar ao Senhor. Eu, que sou pó e cinza, com humildade e simplicidade, Abraão continuava a interceder. Continuava a clamar por um povo. Caso faltarem 5 para 50, justo destruirá por isso toda a cidade? Deus respondeu, não a destruirei, se eu encontrar ali 45. Então Abraão disse, e se por acaso houver ali apenas 40? Deus respondeu, não o farei por amor aos 40. Abraão insistiu, não se ire o Senhor, se eu continuar a falar, e se houver ali apenas 30? O Senhor respondeu, não farei se eu encontrar ali 30. Abraão continuou, eis que me atrevi a falar ao Senhor, e se por acaso houver ali apenas 20? O Senhor respondeu, não a destruirei por amor aos 20. Finalmente Abraão disse, não se ire o Senhor, se lhe falo somente por esta vez. E se por acaso houver ali apenas 10? O Senhor respondeu, não a destruirei por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão voltou para onde estava antes. Creio eu que Abraão pensava, né? Concordo com o pastor Tiago, que ali teria 10 justos. Não é possível que numa cidade inteira não tenha 10 justos, não tenha 10 pessoas que gostam do Senhor, que buscam o Senhor. Infelizmente não tinha, né? Infelizmente não tinha. E aconteceu o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, né? E esses dias, gente, eu não ia falar sobre isso, mas eu senti de falar sobre isso. Eu não sei qual é o pensamento dos irmãos sobre isso, mas eu queria expressar um pouco sobre a homossexualidade, né? Em geral, tanto feminino como masculino. Como é que eu creio, diante de tantas coisas que a gente vê, diante de algumas pessoas que conversam com a gente, né, que estão nessa situação, eu creio assim que o papel da igreja é amar, né? O papel da igreja não é já ir condenando, botando ali na cruz, já querendo ganhar pela disciplina ali, pelo que Deus vai descer ali a mão, Deus não tem salvação. Eu creio que esse não é o melhor método, né? Já chegou algumas pessoas e uma falou assim, mulher, uma vez, eu até respeito os crentes, né? Eu respeito os crentes, mas tem uns que não têm sabedoria. A primeira coisa que diz é que eu não vou para o céu. Mas eu já tenho um método de ganhar você pelo amor. Eu creio que o tratar vem depois do amor, né? Não tem como a gente já tratar para depois mostrar amor, né? A gente ganha pelo amor, o irmão vem e escuta. Eu creio que o próprio Deus, o próprio Espírito do Senhor, ele confronta. O próprio Espírito do Senhor, como ele confrontou a gente, e a gente deixou de tantas coisas com o próprio Deus falando com a gente, como até mesmo as vestimentas, né? O próprio Deus confronta o nosso coração. O próprio Deus faz com que a gente ali se envergonhe e queira agradar a Ele, né? Gente, falei com essa irmã, olha, eu creio assim,
que Deus ele enviou seu Filho para todo que nele crê, né? Então, nós precisamos crer em Deus. Primeira coisa que eu demonstro crendo em Deus é obedecendo. E existe uma lista de pedidos, existe muitas coisas ali que o Senhor nos pede. E a gente vai começar a aprender o porquê que nós precisamos exercer aqueles pedidos do Senhor. E não é para que o Senhor cresça, porque o Senhor já é grande. É para que nós venhamos crescer em conhecimento, em sabedoria, em obediência. Porque quando a gente obedece o Senhor, só serve para a nossa vida. O Senhor já está em sua glória, o Senhor já está em seu alto e sublime trono. O Senhor ele não precisa da gente. A gente é que precisa do Senhor. Nós que precisamos aprender do Senhor e exercer do Senhor para que a gente possa ter uma vida melhor. Então, Ele vai tirar da nossa vida aquilo que é engano, aquilo que é mentira, aquilo que faz a gente se entristecer, aquilo que faz a gente, como ela falou, eu não vou para a igreja por conta da minha situação. Por que que a situação impede de você ir para a igreja? Né? A igreja, ela ali é uma questão do templo. O templo ali tem um anjo falando, ou uma pessoa que está sendo usada para trazer a palavra. Existe ali 30, 40 pessoas na semana, ou existe mais no final de semana, que estão tudo juntas em adoração e louvor a um só Deus. Então, vai existir ali um ambiente diferente, né? Então, o inimigo, ele já usa a sua mente para entender o quê? Não, não vou por causa da minha situação. E por que que você não vai e deixa Deus tratar a sua situação da forma que Ele quer? Do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Abra só o seu coração para você receber aquilo que Deus tem para você. A palavra de Deus não fala só sobre pecado do lesbianismo ou do homossexualismo, não. A palavra de Deus ela é rica para todas as áreas. Existe um filho que precisa ter o conhecimento. Existe um pai que eu preciso orar para voltar para os caminhos do Senhor. Existem várias áreas da nossa vida que a Bíblia nos ensina a viver. Se possível for, tende paz com todos. Por que haver briga? Eu não tenho uma salvação para você. E você não tem para mim. Por que é que eu vou lhe humilhar, me desfazer de você, sendo que eu preciso ser canal de bênção na sua vida e mostrar para você o Deus que é na minha vida. E sobre os pecados que Ele me tirou. E sobre a vida nova que Ele me deu. É isso que eu tenho que falar para você. Aí você querer é com você. Se você permitir eu falar para você sobre o amor chamado Jesus, amém. Se você não permitir, amém também. Porque Ele está à porta e bate, como é que eu vou invadir? Né? Então, é preciso haver uma atitude de você querer tomar uma atitude na sua vida. De você querer ter uma vida diferente. E não vai ser porque você precisa agradar a ninguém. Mas é sim porque você precisa de um Deus na sua vida. Porque você precisa entender que a salvação tem que ser para hoje. Por que a salvação tem que ser para hoje? Porque a gente pode dobrar a esquina, pronto, acabou-se tudo. A gente pode dormir e acordar morto. A gente pode dormir e não acordar mais. A gente vê atletas que não tem um problema de doença, não tem nada, está jogando futebol, estão caindo, morrendo. Com 33 anos, jovens, na flor da idade, assim como meu esposo, né? Na flor da idade. Não é que vai morrer, não, amor. Será que eu falei uma besteira? Perdoa. Então, gente, não é entender que a salvação é para hoje. Depois, quando eu ficar mais velho, eu aceito o Senhor, eu conserto isso daqui, é só um momento. Não, gente, a gente não sabe quando é que nós vamos partir, não. Né? A gente pode partir qualquer hora, vamos buscar Deus e deixar Deus falar. Aqui estamos para direcionar. Né? Existe uma situação que é o quê? É amar o pecador e abominar o pecado. Abominar o pecado por quê? Porque o pecado vai levar o irmão para um caminho que não é o céu. Então, procurar ajudar, procurar um meio de saber conversar, porque para muitos é um assunto muito delicado.
Algumas pessoas nem querem conversa, mas as que chegarem até a nós, que nós não venhamos expulsar, né? Que nós venhamos falar sobre o Deus que nos alcançou. E depois de a gente alcançar essa vida, a gente mostrar para eles sobre o que Deus quer para ele. A própria palavra vai mostrar. Né? O próprio anjo da igreja, direcionado em cultos, ele vai falar para as vidas, ele vai direcionar os corações ali o que tem que ser feito. Então, nós não temos nenhum direito de se desfazer, de humilhar, de alguma forma achar que nós temos um ET perto da gente, porque eles não são. Eles são seres humanos e eles são amados por Deus, assim como eu e você. E ainda há chance, eles estão vivos. A igreja foi para pecador, se arrepender dos pecados e procurar um Senhor para poder obter a salvação. É para vir, é traficante, é lésbica, é homossexual, é para vir, é tudo. A palavra foi para todo mundo. A palavra chega e é ela que vai decidir o que ela quer. Nós não temos a capacidade nenhuma de mandar na vida de ninguém. A gente pode direcionar, mostrar, a gente pode até testemunhar sobre milagres que ele fez na nossa vida. Mas dizer, deixa isso daí, que senão tu não vai ser aceita. O próprio Espírito Santo vai ali, você me permite falar algo? Eu posso lhe ajudar? Você me permite dizer uma palavra a você aqui agora? Né? Não tem como eu já querer chegar numa pessoa, você vai para o inferno por causa disso. Não tem como, vai ganhar quem? Você não foi ganhar assim? Você não veio para Jesus assim. Aí eu anotei aqui assim, ainda há tempo, ainda há vida, Deus ainda está a perdoar. Quando eu vim para a igreja, vim para encontrar perdão e encontrei. Vim para encontrar alívio e encontrei. Vim para encontrar cura e encontrei. Você vai encontrar também. A igreja acolhe a todos e a todo a palavra se faz ser alcançada. Deus está a chamar, Deus está a agir com longanimidade à espera de um povo. Deus, ele é longânimo. Né? Deus está à espera daquele povo que uma hora dessa está no terreiro, batendo tambor contra ele. Deus está à espera do satanista. Deus está à espera, porque senão esse povo já tinha tudo morrido. O que estão vivo, a palavra, ela está ao alcance de todos, mas nem todos querem. E o quanto Deus coloca acesso até você sobre pessoas com vidas diferentes, não se escandalize, né? Não se ache melhor do que ninguém, mas ensine um pouco daquilo que você vive. Né? Passe ali o milagre que aconteceu na sua vida. Né? Eu, na minha vida, tenho muitos milagres para falar, tem muita coisa para dizer. Né? Então, a gente sempre tem um milagre, alguma coisa para alcançar aquela vida. E tem tanta gente 70, gente. Tem tanta gente querendo o Senhor, só que se fecha por achar que a igreja vai rejeitar. Né? Eu creio, gente, que assim... Não tem como você estar na presença do Senhor e você continuar o mesmo. É muito difícil. A palavra confronta demais. Porque a gente começa a entender o quê? Ele está vendo o que eu estou fazendo. Ele está escutando o que eu estou falando. Ele está observando as minhas atitudes. E você não vem para a igreja à toa. Você vem porque você crê num Deus que existe. Num Deus de justiça, num Deus de amor, num Deus de ira. Num Deus ali que move céus e terra. Então, existe uma questão de amar. É muito fácil amar quem está perto de mim. É muito fácil amar quem me ama. Mas amar aqueles para quem Jesus veio. Jesus falou que não necessita de mim os sãos, mas sim os doentes. Muita gente doente espiritualmente. Muita gente doente por conta dos pecados. Muita gente com pesos assim horríveis. Porque não tem ninguém que direcione.
Gente, você conheceu uma pessoa que não tem ninguém, não falo só de familiares, não, que ela não conhece ninguém que possa falar uma palavra do Senhor. Gente, é uma coisa muito triste, porque é a palavra do Senhor que vai trazer esperança para o nosso coração. É a palavra do Senhor que vai nos dar uma luz. Gente, eu já vivi sem luz, eu já vivi sem esperança, eu já vivi sem ter para onde correr. Gente, é ruim. É ruim, né? Não é bom, não. Sabe quando você procura um conselho de alguém, você não tem a quem pedir? Você olha para um lado, quem é que eu vou pedir um conselho? Quem é que eu vou... A gente é muito triste. Então, quando chegar um sedento desse, né? Que em nome de Jesus, Deus venha nos usar. Que nós, eu me incluo, nós venhamos ter sabedoria para não rejeitar. Né? Ali eu gosto muito do bom samaritano. Né? O bom samaritano, ele também estava apressado na viagem dele, mas ele parou. Né? O inesperado parou. O homem que naquele tempo ele era desprezado, era Tiago pelos judeus. Ele parou. Né? O cantor, o levita do Senhor não parou, o sacerdote não parou, que estava ocupado. Mas não é a obra. Você também tem um tempinho para você parar, para escutar. Às vezes, aquela pessoa precisa falar com alguém, ela não tem ninguém. Você vê pessoas que você não conhece, pessoas estranhas, que às vezes ela começa a falar das intimidades dela do nada, ela não lhe conhece. Não é porque ela fala demais, não, gente. É porque ela está precisando desabafar de algum jeito. Então, ela encontra um meio de falar com estranhos. Então, é necessário se colocar no posicionamento aqui como Abraão, de entender que mesmo que tenha uma notícia, mesmo que tenha uma situação que vem mostrar destruição, aqui Abraão estava vendo eles a caminho para fazer o que o Senhor tinha mandado sobre Sodoma e Gomorra. Ele estava vendo, ele estava sabendo a hora, o dia e estava vendo. Nós não sabemos a hora e nós nem sabemos o dia, mas nós sabemos que o Senhor virá. Nós sabemos que Deus cobrará de cada um aquilo que Ele deu. A palavra fala que Ele distribuiu dons e talentos e Ele cobrará sobre o que Ele deu para cada um. Para que foi que tu usou o dom que eu te dei? Onde foi que tu usou o talento que eu te dei? Então, nada que o Senhor deu ao seu povo, nada que o Senhor determinou ao seu povo é à toa. Existe um povo para ser ganho, existe um povo para conhecer Jesus, e esse povo vai conhecer através de mim e de você. Para a honra e glória do Senhor, que nós venhamos ter o mesmo posicionamento de Abraão em questão de entender para onde é que nós vamos, a não ser para o Senhor. Por que se desesperar? Porque se o mesmo Deus que permitiu a luta é o mesmo Deus que vai nos dar a vitória. E até aqui para a honra e glória de Deus. Amém. Obrigada a todos.